Alguma vez já passou pela cabeça que a ordem dos livros no Novo Testamento pode ser mais do que uma simples coincidência? Hoje, nós vamos explorar uma ideia bem fascinante: a de que existe uma arquitetura espiritual toda planejada por trás dos escritos dos apóstolos. Um verdadeiro projeto que vai muito além de só uma coleção de textos. Então, e se a ordem que a gente costuma ler as epístolas não for por acaso? A teoria que vamos analisar hoje sugere um design. Sabe, um projeto profundo e deliberado, quase como um mapa divino escondido bem na nossa frente, só esperando para ser decifrado. A tese central aqui é bem ousada, viu? Ela diz que os ensinamentos dos apóstolos não são um amontoado de cartas, mas sim uma sequência divinamente ordenada. E segundo essa visão, mexer nessa ordem seria como tirar uma peça fundamental da construção da fé. Cada parte teria uma função muito específica no seu devido lugar. Ok, para a gente entender isso, o primeiro passo é ver as epístolas não como documentos separados, mas como um corpo de ensinamento todo interligado. A ideia é que existe um fluxo espiritual, um caminho deliberado, que começa com um fundamento bem sólido e vai se desenvolvendo de forma progressiva. Esse versículo de Atos é visto como a base de tudo. Ele mostra a igreja primitiva, lá no comecinho, totalmente firmada na doutrina dos apóstolos. O ponto crucial desse argumento é que essa tal doutrina não é um conceito vago, mas sim o conteúdo específico e ordenado das cartas que eles mesmos escreveram. E é aqui que a teoria fica mais profunda, focando no papel central do apóstolo Pedro. O argumento é que ele não é só uma figura histórica importante, mas a peça-chave que dá o pontapé inicial e fundamenta todo o ensinamento que vem depois. Ele seria, literalmente, a pedra fundamental dessa arquitetura. Para a gente entender bem o papel de Pedro nessa interpretação, precisamos de um conceito-chave, o de apóstolo hermenêutico. O que isso quer dizer? Basicamente, que Pedro não apenas agiu, mas ele também foi o principal intérprete do significado espiritual das suas próprias ações, conectando os eventos com a verdade do Evangelho. O mais interessante aqui é como a fonte conecta os pontos. Veja bem, em Atos 2, Pedro abre o Evangelho para os judeus. Aí, em 1 Pedro, ele escreve sobre a esperança que nasce da ressurreição. Depois, em Atos 10, ele inclui os gentios. E na sua epístola, ele ensina sobre um único povo de Deus. A conexão é muito direta e serve como a principal evidência desse argumento todo. Então, o ponto crucial é este. A primeira carta de Pedro não seria só um texto pastoral, mas a chave de leitura espiritual para os eventos narrados lá em Atos. Atos mostra o que Pedro fez. Já 1 Pedro explica o que aquilo significava espiritualmente. Ação e interpretação formando um único testemunho, sabe? Certo. Se Pedro é o fundamento, como o resto do edifício é construído? Pois é, essa interpretação propõe uma arquitetura bem clara. Uma progressão em 3 estágios que forma o corpo completo do ensinamento apostólico. E aqui está a sequência completa. Primeiro, o fundamento estabelecido por Pedro, com suas cartas protegendo a base da fé, e ainda Tiago e Judas complementando. Logo em seguida, vem o desenvolvimento. Paulo pega esse fundamento e constrói sobre ele, expandindo a doutrina para todas as áreas da vida. E, por fim, a consumação. João leva tudo à sua conclusão, revelando a plenitude e a glória que está por vir. Uma coisa importante de notar é que, embora a fonte da revelação seja sempre Cristo, a forma como cada apóstolo a recebeu foi diferente. Pedro aprendeu andando com Jesus aqui na terra. Paulo recebeu visões do Cristo já glorificado. E João teve aquelas visões finais lá em Patmos. Isso ajuda a explicar as diferentes ênfases nos escritos deles, mesmo que a origem seja a mesma. Esse ponto aqui é crucial para entender o argumento inteiro. A fonte faz uma distinção muito importante sobre de onde vinha a autoridade dos apóstolos. A ideia é que não era um comitê de teólogos chegando a um acordo, mas algo totalmente diferente. Olhando aqui, a diferença fica bem clara. De um lado, a revelação divina, uma autoridade que vem de cima, direto de Cristo, que não muda e gera fé viva. Do outro, o consenso humano, uma autoridade horizontal, baseada em acordos que, segundo o argumento, gera sistemas religiosos e pode ser negociada. A afirmação aqui é que as epístolas pertencem, sem dúvida, à primeira categoria. A conclusão, portanto, é que a comunhão entre os apóstolos servia para confirmar a obra e não para produzi-la. Cada um teria escrito sob a direção direta do Senhor.
É por isso que, nessa visão, o conteúdo das cartas é considerado intocável. Não foi resultado de um debate, mas de uma revelação soberana. Bom, chegamos na parte final do argumento. Tá, e daí? Por que essa ordem específica seria tão importante assim? A análise sugere que ignorar ou reordenar essa sequência tem consequências espirituais bem sérias. A fonte usa essa citação de Judas como a base bíblica para sua conclusão. Repare que, quando os problemas aparecem, Judas não propõe uma nova doutrina ou um novo concílio. A orientação é simples. Lembrem-se do que os apóstolos já disseram. A solução é sempre voltar à palavra original. E as consequências de ignorar essa ordem são vistas como bem severas. Quando o fundamento de Pedro é movido para o final ou tratado como algo secundário, o argumento é que a fé se fragmenta. A atividade religiosa pode até continuar, mas sem o poder de edificar. Em essência, a potência espiritual para a qual o ensinamento foi projetado acaba se perdendo. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. A questão que essa análise levanta vai muito além da teologia. Ela toca na própria relação entre forma e conteúdo. Se um projeto foi desenhado com uma ordem específica, o que acontece com a construção inteira quando a gente troca as fundações de lugar com o telhado? A pergunta fica no